Vamos lá. Hoje eu estou contando o tempo e o que a gente vai aprender hoje são os 4 níveis de leitura. Mas eu vou precisar dar uma introdução bem rápida para alguns conceitos ficarem claros e a gente poder ter uma clareza melhor do processo, beleza? Nós vamos começar falando primeiramente sobre o processo de leitura. E para a gente entender um pouco, eu não sei se vocês ouviram o áudio que eu mandei no Telegram e eu postei aqui ontem para vocês darem uma ouvida nele, né? Falar para dar uma olhada, mas não dá para olhar o áudio. Mas o processo da leitura, a gente precisa ter muito claro na nossa mente, em primeiro lugar, que ele não é o fim. A gente não está aqui aprendendo a ler pelo próprio fato de ler, pelo próprio ato de ler. O ato de ler, ele é só um meio para você atingir um objetivo maior. Qual que é o grande objetivo maior da leitura? É a expansão da sua consciência, da maneira como você enxerga o mundo, da maneira como você se enxerga dentro do mundo, da maneira como você enxerga os objetos, como eu enxergo esse mouse dentro do mundo, como eu enxergo os animais, os outros seres humanos. E essa expansão da consciência que você adquire através da leitura, ela te leva para um horizonte muito mais amplo de ações do que você tem hoje. Então hoje, com o conhecimento que eu tenho uma capacidade de ações determinada. Quando eu vou aprimorando o meu conhecimento, vou ganhando novas ferramentas, vou ganhando novas sabedorias, eu vou aumentando, expandindo esse horizonte de ações, o que abre infinitas possibilidades. Então a gente tem que entender que a leitura é um processo para facilitar isso, para tornar isso possível. E a leitura, muita gente pensa que ela é algo passivo, que é você abrir o livro ali e simplesmente pegar aquelas palavras e deixando elas entrarem ali fluindo para sua mente, que você não tem que fazer mais nada, só ir folheando as folhas e olhando as palavras. E a leitura não é um processo passivo, ela é um processo ativo. Olha só, tudo que vai ter de conteúdo aqui, 80% é retirado do livro Como Ler Livros, de Mortimer J. Adler e de um outro cara lá. Então, depois, se você quiser conferir. Mas por que eu estou falando a fonte? Porque no livro ele dá um exemplo, e eu vou usar um exemplo bem parecido aqui para te explicar o que é o processo de leitura e por que ele é ativo e não passivo. Imagine que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter assistido um jogo de futebol algum dia na vida. Imagina que você está jogando futebol. E eu e você estamos jogando futebol juntos. Eu estou com a bola e a gente é do mesmo time. Eu estou com a bola e vou passar essa bola para você. Apesar de não estar com a bola, você está fazendo várias atividades. Você está prestando atenção nos marcadores, está olhando para o campo, está olhando para mim, está acompanhando a trajetória que eu estou fazendo. Você vai acompanhar a trajetória da bola a hora que eu fizer o passe para você. Então você, apesar de não estar com a bola naquele momento, você está fazendo várias ações importantes para que a coisa ocorra da maneira certa. Na leitura, o processo é mais ou menos assim. O escritor, aquele que está com a bola, ele está ali te passando aquele conteúdo. E você, como leitor, receptor daquele conteúdo, você não está ali passivamente. Você precisa fazer um processo cognitivo, um processo imaginativo, criativo, para poder pegar aquele conteúdo que está dentro daquele livro e compreender o que o autor está querendo te dizer. Então, o tanto que você vai conseguir capturar do livro, de fato, vai depender do tanto de atividade que você faz. Ou seja, não existe um milagre, não existe um atalho, não existe uma técnica secreta que só os grandes leitores sabem para você adquirir o conteúdo de dentro de um livro, para você capturar as ideias que o autor está passando. Se você quer entender mais de um livro, você vai ter que fazer mais atividade, você vai ter que trabalhar mais, se esforçar mais. Isso faz parte do processo. Por quê? Porque muita gente imagina que a leitura é um monólogo. Ou seja, eu pego o livro e o meu livro está lá no quarto. Vou pegar o Kindle aqui de exemplo. Eu pego um livro e eu imagino que é só o autor escrevendo. São só palavras que eu estou lendo. Mas na verdade é um diálogo. Se eu só deixo ele falar, eu não vou ter a capacidade de entender tudo que ali está sendo dito. Por quê? Porque a comunicação ela é composta, pelo menos, e a gente vai falar mais a fundo sobre isso em um outro momento, mas existem pelo menos 2 fatores dentro da comunicação, que é o que comunica
e o que recebe a comunicação. E entre eles ainda existe o objeto. Então, quando eu conto para você sobre esse mouse, olha, esse mouse branco da Apple, não sei o quê, esse daqui é um objeto de comunicação. A comunicação só é possível porque você consegue entender o que é um mouse, eu consigo explicar o que é um mouse e o mouse existe. Então, se ele não existisse, já essa comunicação já se tornaria impossível. E a leitura, ela é um diálogo e precisa ser vista como tal. Então a primeira coisa que vai mudar a sua leitura desde já agora é: pare de enxergar a leitura simplesmente como ler um texto, mas pense que você está ouvindo alguém falar com você. Então quando você pega um livro lá para ler, imagine que você está sentando para ter uma conversa com a pessoa que escreveu esse livro. E aí a gente já nota uma coisa, uma característica importante, e eu já vou entrar nos 4 níveis, tá? Mas eu preciso explicar isso aqui antes para ficar bem claro. A gente já nota uma característica muito importante da leitura. Porque se a leitura, eu enxergo ela como ouvir o que alguém está me dizendo, e eu estou ouvindo algo de alguém que não está ali. Logo, ela é por si só, por definição, um processo incompleto, fragmentado. A leitura, quando eu pego um texto, é claro que ali não tem toda a ideia que o autor ou a autora quis passar. É claro que eu não posso debater com ele. Vamos supor que eu estou lendo um livro lá, um texto de Sócrates. Eu não consigo debater com Sócrates, afinal Sócrates não está presente. Então, você tem que entender que o processo ele é incompleto por si só. E se ele é incompleto por si só, você precisa fazer um esforço adicional. Não basta apenas pegar o conteúdo e se informar. Você precisa também fazer um processo de adivinhação, de tentar entender o que o autor, a autora quis dizer com essas palavras. Então, esclarecido isso, por que era importante a gente deixar isso bem esclarecido? Para a gente entender agora 2 objetivos diferentes que a gente pode ter com a leitura, tá? Nesse livro, Como Ler Livros, do Mortimer, ele traz 3 diferentes objetivos de leitura. Um deles é a leitura por entretenimento. A gente não vai tratar dela aqui por quê? Porque a gente parte da definição de que se você consegue cumprir um dos outros 2 objetivos, você naturalmente consegue ler para entretenimento. Então vamos deixar esse de lado e a gente vai olhar para os outros 2. Então eu vou começar a colar das minhas notas aqui. O primeiro objetivo que a gente pode ter na leitura é a leitura por informação. Ou seja, quando eu vou me informar. Quando essa leitura ocorre, quando ela acontece? Quando a minha mente e a do autor estão sintonizadas. Quando eu pego um texto e eu entendo perfeitamente tudo o que ali está dito, eu não adquiri nenhum conhecimento novo, eu apenas fui informado. Eu não precisei desenvolver um entendimento sobre aquilo. Afinal, eu e o autor já estamos com as opiniões, com todas as temáticas unidas. A gente já concorda em tudo. Então, quando eu só vou para ser informado, e tudo ali é muito claro, perfeito e fácil de ser compreendido, eu faço uma leitura apenas de informação. E olha que interessante, apesar de você abrir o leque e ganhar mais informações, você não tem um crescimento como ser humano porque você não precisou trabalhar um entendimento, que é o outro objetivo de leitura. Então, o outro objetivo de leitura é a leitura por entendimento. Quando eu abro um livro que me desafia, que eu vejo que ele é difícil, que aquele texto eu não entendo ele 100%, não entendo ele perfeitamente, eu estou abrindo uma nova oportunidade de expansão e de crescimento da minha mente, da minha consciência. Por quê? Porque a partir de então, a minha comunicação com o autor, ou a do autor, ou da autora comigo, ela já é desigual. Temos ali uma pessoa que entende mais daquele assunto do que eu. E se ela entende mais daquele assunto do que eu tenho a oportunidade de aprender com ela. E o que é interessante na leitura de entendimento? É que, primeiro, o autor, o que tem no livro, o que tem no texto, precisa estar além da minha capacidade, porque senão não há esforço e não há crescimento. E ao mesmo tempo, precisa estar sendo dito de uma maneira que eu consiga entender
e desenvolver o meu entendimento. Então, eu preciso, apesar da comunicação ser desigual, eu preciso conseguir, aos poucos, me aproximar em igualdade da pessoa que escreveu. Então, veja bem, sempre que você vai debater ou conversar com alguém sobre algum assunto que um dos dois domina mais, a comunicação é desigual. Apesar disso, vocês conseguem se comunicar, certo? Isso quer dizer que você tem uma capacidade de aprender coisas que você não sabe hoje. E na leitura de entendimento é isso que você vai fazer. Então, para ficar bem claro, leitura de informação é quando não existe necessidade de um entendimento a mais. Eu e o autor estamos falando a mesma língua, estamos de acordo perfeitamente naquilo ali. A leitura de entendimento ela acontece quando há desigualdade do entendimento. O autor sabe mais que eu e, ao mesmo tempo, eu estou começando a encurtar a distância entre nós dois. Só que, para eu conseguir de fato exercer a leitura de entendimento, eu preciso ler de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda. Eu preciso desenvolver o meu processo de leitura. E é aí que a gente entra nos 4 níveis de leitura apresentados pelo Mortimer J. Adler. Eu quero deixar bem claro, os 4 níveis de leitura que eu vou te mostrar aqui, eles compõem tudo. Não é o tudo. Existem coisas fora disso. Mas eles vão te dar uma boa base para entender e começar a ficar mais claro para você um processo de leitura de entendimento, que é o nosso foco aqui. Dito isso, também fica claro uma coisa aqui, que se eu tenho a capacidade de fazer uma leitura para entendimento, é possível concluir que eu também tenho a capacidade de fazer uma leitura de informação e de entretenimento. Logo, o entendimento é o objetivo mais difícil ou mais desafiador dentro de um processo de leitura. E aí, quando a gente falar dos 4 níveis agora, também é preciso entender que existe uma hierarquia dos níveis, ou seja, o 4º nível de leitura, ele compreende os outros 3. O 3º nível de leitura compreende os 2 primeiros. E o 2º nível de leitura compreende o primeiro. Isso quer dizer que, para que eu consiga desenvolver o 2º nível, o primeiro precisa estar masterizado. Para que eu consiga desenvolver o 3º, o primeiro e o 2º precisam estar masterizados. E para que eu consiga desenvolver o 4º nível de leitura, eu preciso masterizar os outros 3 anteriores. Isso precisa ficar claro para a gente entender que eles não são paralelos, mas sim complementares. Então vamos lá. Qual que é o primeiro nível de leitura? O primeiro nível de leitura, de acordo com essa classificação dada por eles, é a leitura elementar, ou leitura básica, ou leitura rudimentar. Ele prefere chamar de leitura elementar porque ele associa as escolas elementares, ao nível de educação elementar. Que aqui a gente pode, eu não sei exatamente se a gente pode dizer que é isso, mas é a escola que vai até o ensino fundamental, tá? E ali um pouco do ensino médio. Mas isso não é um detalhe para a gente se apegar. O que é o nível de leitura elementar, o primeiro nível? É basicamente o que você aprende desde quando você nasce, lá criancinha, entra na escola e começa a aprender a ler. Você vai começar a responder uma pergunta simples. E você pode, eu vou resumir nessa pergunta para ficar claro para você o que é. A pergunta é, o que essa frase diz? Então, a partir do momento que eu consigo ler uma frase e compreender o significado dela no sentido mais simples possível, ou seja, naquele mais literal, sem buscar compreender as coisas que estão por trás do pensamento do autor. Então, quando eu consigo compreender o sentido mais simplório de uma frase, eu estou atingindo o nível de leitura elementar. Então, o nível de leitura elementar, eu consegui discernir palavras, eu consegui discernir frases, parágrafos, conseguir interpretar um texto na forma mais simples possível. O que acontece? Qual que é a grande sacada desse nível de leitura? Provavelmente todos nós aqui fomos ensinados de alguma maneira nesse nível de leitura. A gente já conseguiu desenvolver ele e era para a gente ter desenvolvido ele em totalidade. Mas por quê? Por diversos motivos o ensino talvez não tenha sido tão bom, ou talvez você não tenha recebido todos os fatores necessários, muitas pessoas aqui nesse primeiro nível já sentem umas limitações. E essas limitações são na sua grande parte mecânicas. Então, quando a gente pega um curso de leitura, da maioria dos cursos de leitura que existe por aí, vários deles são feitos para resolver
esse primeiro nível de leitura, que é a leitura elementar. Então, quando você pega um curso de ler mais rápido, vamos pegar de exemplo o meu curso Flash Reading, tá? Calma aí que eu preciso me hidratar. E eu engasguei ainda. Ó, no Flash Reading, a gente trabalha um pouco da leitura elementar e um pouco do segundo nível. Por quê? Porque se você não desenvolver as capacidades mecânicas para atingir o nível de leitura elementar, fica muito mais difícil de você avançar para o próximo nível. Afinal, como eu disse, e eu estou engasgado com a água ainda, o segundo nível compreende o primeiro. Logo, para você passar para o próximo nível, é preciso masterizar a leitura elementar. E como a gente não aprendeu a desenvolver a capacidade mecânica dos nossos olhos, ainda existem pequenas falhas por ali. Mas não são falhas graves que vão acabar com a sua compreensão do texto. Afinal, você, imagino eu, consegue entender algumas partes de um texto, você consegue entender um texto da sua maneira mais simples. Outra coisa que atrapalha na leitura elementar é o nosso português, ou o nosso conhecimento da língua. Se eu não tenho um bom conhecimento básico da gramática, um bom repertório de palavras, um vocabulário mínimo, eu também não consigo entender o texto, e isso é uma limitação mecânica. E é por isso que nós vamos ter lives para a gente trabalhar essa parte, porque se a gente não trabalhar essa base, é como se eu fosse te ensinar equação diferencial e você não soubesse ainda fazer direito multiplicação, subtração, soma, divisão. Então, a língua, ela é uma base importante para a gente melhorar nosso processo de leitura, e ele tá dentro, contido na leitura elementar. Dito isso, hoje eu vou passar de forma mais superficial por todos os níveis, para você ter o conhecimento deles, e aí a gente vai vir em outros momentos se aprofundando em cada um deles, tá bom? O segundo nível de leitura é a leitura inspecional. Na leitura inspecional, você vai ter em mente que o seu foco é o tempo. Ou seja, na leitura inspecional, o tempo é importante. Quanto tempo você gasta no livro. E por definição, dentro desse nível de leitura, o tempo precisa ser curto o suficiente para que você não consiga retirar tudo que você quer retirar do livro. Então veja bem, a leitura inspecional é um processo de pré-leitura. Não é o momento em que eu vou ali me aprofundar e mergulhar de fato no livro. E aqui a gente já derruba uma crença muito grande e uma mentira que muita gente acredita, que a primeira vez que eu abro um livro eu preciso entender tudo que tem nele. Isso não é verdade. A primeira vez que você abre um livro, e eu recomendo bastante, é que você faça a leitura inspecional. A leitura inspecional ela basicamente responde uma pergunta muito simples, que é: vale a pena eu ler esse livro? E para você responder essa pergunta, vale a pena eu ler esse livro? Você vai precisar responder algumas outras. Eu vou te falar 3 perguntinhas aqui que você pode responder com a leitura inspecional. Então, anota para não esquecer. A primeira delas é: sobre o que é o livro? Pode parecer óbvio, sobre o que é o livro. Eu pego um livro lá e está escrito O Investidor Inteligente. Eu posso imaginar, putz, eu já sei sobre o que é esse livro, é sobre investimentos. Só que essa pergunta pode ir um pouco mais a fundo. Então a leitura inspecional vai te ajudar a entender sobre o que de fato é, porque ele pode ser sobre investimentos de renda variável, sobre investimentos em imóveis, ele pode ser sobre investimentos em renda fixa, ele pode ser sobre investimentos em um monte de coisa. Então você vai buscar responder essa pergunta de uma maneira mais rasa, não precisa se aprofundar tanto também. E aí você responde mais 2 aqui, que é: quais são as partes desse livro e qual a estrutura desse livro? Ou seja, aqui vai uma sacada que muita gente pula, e não é nem uma sacada, é um processo importante da leitura que muita gente pula. Para que eu consiga entender quais são as partes do livro, qual a estrutura do livro e sobre o que é o livro, existem fatores que não podem ficar de lado, de fora da minha leitura inspecional. E esses fatores são a capa, a contracapa, aquelas orelhinhas que tem no livro, sabe? Quando você compra um livro e ele tem aquela parte de dentro. E principalmente, o índice, o sumário. Muita gente deixa o índice de lado. Pega o livro,
pula tudo, pula o prefácio, pula a introdução e já vai direto para o primeiro capítulo. Cara, o índice é uma parte fundamental. Ele existe para te mostrar e te dar uma clareza muito grande de quais são as partes desse livro e o que tem dentro dessas partes. Alguns índices são mais complexos que outros, eles são mais completos, eles têm mais informações, outros têm poucas informações. Mas vale muito a pena você ler o índice, ele vai te dar muitas pistas para responder essas perguntas e te ajudar a entender se vale a pena ler esse livro. Então, a leitura inspecional, ela te dá um conhecimento superficial do livro. E não adianta você querer pegar um conhecimento aprofundado de um texto sem ter um conhecimento superficial ao mesmo tempo. Ou sem ter um conhecimento superficial primeiro. O que muita gente faz é tentar fazer os dois ao mesmo tempo. É pegar lá o livro e tentar, ao mesmo tempo que você vai se descobrindo sobre o que é o livro e dando esse conhecimento superficial, você vai tentando se aprofundar na leitura. Cara, imagina o seguinte, imagina que eu tô aqui, ó, eu vou numa festa, tô lá na balada, lá na night, e vou conhecer a minha futura esposa. Vamos lá. Cheguei na balada, na night, e vou conhecer uma menina. Aí eu começo a conversar com ela e começo a falar, agora que a gente começou a conversar faz 5 minutos, acho que já tá na hora de eu perguntar como que vai a mãe dela, o pai dela, quais são os desejos mais profundos, os medos que ela tem, tudo que ela sonha para a vida dela. Cara, você entende que ainda não é o momento? Que você ainda está num conhecimento superficial da pessoa? A leitura inspecional é esse conhecimento superficial. Eu não vou lá, conheço uma pessoa e no outro dia caso com ela. Talvez tenha alguém que faça isso, mas eu não acredito que seja o melhor caminho. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento aprofundado suficiente para tomar uma decisão tão definitiva. E a leitura inspecional é isso, é eu pegar esse conhecimento superficial. Conhecer um pouquinho das coisas que a pessoa gosta, aquelas coisas que ela mais gosta de fazer, um pouquinho de como ela se comporta. A leitura inspecional é esse conhecimento superficial. Repetir várias vezes para ficar claro, porque é importante eu ter esse conhecimento superficial antes de me aprofundar. E passar para o terceiro nível de leitura. E quem assistiu algum dos vídeos aí que eu já postei, eu já deve saber qual que é o terceiro nível de leitura, que é a leitura analítica. Então a leitura analítica, ela é a melhor leitura que você pode fazer de um livro. É a leitura no seu nível mais profundo de um livro só. Lembra que são 4 níveis. Esse é o terceiro nível, leitura analítica. Ela compreende a leitura de um livro só. O 4º nível vai compreender vários livros. Então vamos ficar aqui. Essa leitura analítica, ela é o mais profundo que você pode ir para dentro de um livro. Ela não tem mais preocupação com o tempo. A leitura inspecional, lembra que eu falei? Você vai se determinar um tempo curto o suficiente para que não dê tempo de retirar tudo de um livro. E existem livros que você vai passar o resto da vida lendo e você não vai retirar tudo que tem neles. Esses livros merecem essa leitura analítica, onde o tempo é ilimitado. Nessa leitura, você vai fazer muitas perguntas sobre o livro, sistematicamente, para ir descobrindo, parte por parte, informação por informação, frase por frase, parágrafo por parágrafo, o que é aquele livro, sobre o que esse livro fala. Então, por que a gente está falando dessa leitura analítica aqui hoje? Porque, como eu falei ali no começo, a gente quer focar na leitura de entendimento. E a leitura analítica, ela é o que propõe, é o que faz a gente conseguir, de fato, entender um livro. Se você está lendo um livro por informação ou por entretenimento, você não precisa chegar nesse nível de leitura, esse nível tão complexo e tão cheio de detalhes. A leitura analítica, imagina o seguinte, imagina que eu sou um arquiteto, eu escritor de um livro, eu sou o arquiteto, e eu estou te mostrando uma casa. Eu vou lá e falo, ó, essa aqui é a casa, tá vendo? E a casa é o livro, tá? Então eu sou arquiteto, o escritor é o arquiteto, a casa é o livro. Eu vou lá te mostrar uma casa. A leitura analítica é você começar a olhar essa casa. Essa casa aqui é um casebre? É um sobrado? É uma mansão? Você começa a examinar a casa como um todo. Aí você começa a olhar, essa casa tem muitas janelas, portas? Como são? A casa é de madeira? Essa casa aqui é de alvenaria? As portas são grandes, pequenas? Aí você entra dentro da casa e começa a examinar as partes da casa. Tem quantos quartos, banheiros, como são os banheiros, como é a cozinha, como é a sala, tem sala de televisão, sala de cinema, será que tem campo de futebol, jardim, enfim.
Isso é a leitura analítica, é você entrar dentro de um livro e começar a cavucar mesmo, entender detalhe por detalhe daquele livro, detalhe por detalhe daquela informação. Por quê? Quando eu estou fazendo isso, lembra que eu entrei num diálogo em desigualdade. O autor, a autora que escreveu o livro está aqui, eu estou aqui. Conforme eu vou fazendo a análise do livro, vou me aprofundando nele, eu vou diminuindo essa diferença entre nós. E cada vez mais nós vamos nos tornando iguais. Isso quer dizer que é a minha consciência expandindo, o meu horizonte de ações aumentando. Quanto mais eu me aprofundo em um livro muito bom, mais esse horizonte abre. Então essa é a leitura analítica. E aí existe o quarto nível de leitura, que é a leitura sintópica ou leitura comparativa. Eu não vou dar definição de sintópico aqui porque talvez confundiria um pouco, então vamos chamar de leitura comparativa, que vai ficar mais fácil de compreensão aqui pra gente. O que é a leitura comparativa? Primeiro, para eu conseguir fazer uma leitura comparativa, eu preciso ter masterizado leitura elementar, leitura inspecional e leitura analítica. Porque a leitura comparativa é eu fazer uma leitura analítica de vários livros de um mesmo assunto, de forma a criar um diálogo entre todos esses livros e formar a minha própria opinião, o meu próprio ponto de vista, baseado em tudo isso que eu li. E talvez esse ponto de vista não vai estar presente em nenhum deles. Por quê? Porque eu fui comparando uma leitura com a outra, leitura comparativa, eu fui correlacionando essas leituras e fui aos poucos desenvolvendo a minha própria opinião, o meu próprio entendimento deste tema. Então vamos supor, vamos pegar o que eu falei aqui, investimentos. Eu quero aprender investimentos a fundo. Você pode em um momento fazer uma leitura comparativa, uma leitura sintópica, pegar vários livros sobre investimentos e começar a ler eles. Um grande exemplo que a gente pode dar desse tipo de leitura é o Bill Gates, nos seus finais de semana, que ele vai lá para a cabana dele e com um monte de livros numa sacola para aprender um assunto. Basicamente é isso que ele faz, a grosso modo. Uma leitura comparativa de todos esses livros até que ele saia daquele final de semana e fale: agora eu formei a minha opinião, o meu próprio conhecimento sobre esse assunto. E é provável, é possível que a opinião dele seja diferente de tudo que tem ali, porque ela é uma união de tudo, mais o processo cognitivo que ele faz. Então esse é o quarto nível de leitura. Vou fazer um breve resumo. Leitura elementar, primeiro nível, aquele que a gente deveria, na teoria, ter aprendido lá na escola. Ler exatamente, conseguir compreender um texto, conseguir interpretar um texto na sua forma mais básica. Ter a capacidade mecânica para fazer uma leitura. O segundo nível, leitura inspecional, quando eu delimito um tempo, ou seja, é limitado, para eu pegar e conhecer o livro superficialmente. Então, um tempo limitado que não me permita ir a fundo dentro do livro. Terceiro nível, leitura analítica, quando eu não tenho mais limite de tempo e eu vou, de fato, entrar, mergulhar naquele livro e tirar dele tudo que eu quiser tirar, tudo que eu achar que eu preciso tirar. E por último, quarto, a leitura sintópica ou comparativa, que é quando eu pego vários livros de um mesmo assunto e comparando todos eles, eu desenvolvo o meu próprio entendimento desse assunto. Eu tentei ser breve, deu certinho como queria aqui, meia hora. Vou abrir aqui o chat de volta. Como que eu faço? Ativar comentários. Então, uma coisa tem que ficar clara. Entre para a leitura, entre em um livro, sabendo que você não vai ler por ler. Você não vai ler pela leitura em si, mas pelo que ela pode te trazer. Então, entre com a mentalidade, eu vou ouvir o que uma pessoa tem a me dizer e eu vou conversar com ela, sabendo que é um processo, por definição, incompleto. Por quê? E é por isso, né? Por que não? E é por isso que você precisa fazer perguntas na hora de ler um livro. Porque quando você faz perguntas, você está tentando complementar este processo incompleto. Entendeu? Então é importante que você tenha perguntas em todos os livros que você for ler. Porque em um livro, diferente de um diálogo, se você conversa comigo aqui, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, eu já vou responder todas.
Então, quando a gente tem um diálogo, você tem a possibilidade de me perguntar e eu te responder. E um livro é um diálogo onde eu pergunto e eu também tenho que responder. Por isso, as perguntas são importantes para que você consiga retirar o máximo de conhecimento da leitura.